Olá, estamos no nosso segundo vídeo depoimento. Então, primeiro eu falei um pouquinho da minha trajetória de vida, da onde eu nasci, onde eu cresci, até os momentos atuais, né? Eu me chamo Tainá Nascimento, professora, oficineira e bolsista pela Fundação Cultural Deodato Santana de São Sebastião. Então, no primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre, apresentei um pouquinho quem eu sou e a minha vida, minha trajetória, minha carreira até os momentos, até os dias de hoje. Nesse segundo vídeo, depoimento, a gente vai chamar de capítulo 2 e vamos falar um pouquinho aí das influências, das minhas influências pela arte, né, das minhas influências artísticas até os dias de hoje. Então, como eu disse no primeiro vídeo, eu sou filha de artista, então isso daí já veio muito da minha família. Eu já cresci no meio artístico, já cresci no meio da capoeira, no palco, fazendo apresentações, em peças de teatro, em grupos de dança e de manifestações culturais brasileiras. Então, desde pequenininha, já fazia capoeira, né? Frequentava muitas rodas de capoeira. Também fazia aula de canto, de piano e algumas aulas de dança, como frevo, dança afro-brasileira, maracatu e algumas outras danças, como coco, jongo, cacuriá. Cresci dentro de um grupo de manifestação cultural brasileira, onde a gente dançava todas essas manifestações e estudava sobre as danças brasileiras. Esse grupo, ele se chama Cupuaçu, ele existe até hoje pelo mestre Tião Carvalho, que é uma grande influência das manifestações culturais brasileiras. Ele é muito conhecido em São Paulo, ele é um maranhense que trouxe algumas danças do Maranhão para São Paulo. Ele mora também no Morro do Querosene, que é um lugar muito rico de manifestações culturais brasileiras. Então, no Morro do Querosene tem maranhenses, pernambucanos, baianos, grandes artistas de grandes regiões do Brasil, representando essa cultura nesse lugar. Então, o Cupuaçu, que foi um grupo no qual eu comecei desde criança, é um grupo de pesquisa de danças brasileiras que existe até hoje, e esse grupo tem manifestações culturais que acontecem até hoje em São Paulo, capital. Então, nesse grupo, o mestre desse grupo, o mestre diretor desse grupo é chamado Tião Carvalho, ele que é o diretor, né, desse grupo, e ele tem uma grande função de estar levando esse grupo a grandes lugares para mostrar algumas culturas, alguns movimentos maranhenses e brasileiros. Depois, ao mesmo tempo também, fazia parte desse grupo popular de danças brasileiras e também fazia parte de um grupo chamado Giramundo, com o mestre Fofão, que já é pernambucano, e ele até hoje trabalha com essas danças também brasileiras. No caso dele seria o frevo, maracatu, cavalo marinho, coco, e também trabalha com dança africana, e até hoje ele trabalha, também tem alguns projetos culturais em São Paulo, na capital, com crianças carentes, e entre outros grupos que ele dirige também. Então, tive uma grande influência com o mestre Tião de Carvalho, maranhense, professor Fofão, pernambucano, e uma outra grande influência na minha vida também foi o Antônio Nóbrega, que é um grande pesquisador de danças e movimentos brasileiros. Hoje em dia ele tem uma escola de dança chamada Brincante,
Então, desde pequena, eu já fazia aulas com eles, né? Brincadeiras e folguetos culturais brasileiros, e no qual aprendi muito com esse mestre também. Então, é um músico. As músicas dele eu gosto bastante de colocar nas minhas aulas, que são músicas muito ricas, brasileiras e instrumentais, que eu considero muito ricas para as crianças também estarem escutando e valorizando a sua cultura. Então, o mestre Tião Carvalho é um grande músico. Eu uso bastante músicas dele nas minhas aulas. E o Antônio Nóbrega também, que é um grande músico e dançarino. Tião Carvalho é um grande músico e dançarino. Antônio Nóbrega também é um grande músico e dançarino. O Fofão, no caso, que foi uma professora de dança, já tem o lado mais da dança também, além de tocar muito bem, né, os jongos e os tambores. E também uma outra grande influência que eu não poderia deixar de citar é o meu pai, que se chama Dinho Nascimento, mestre de capoeira e percussionista e músico, no qual eu tenho um grande orgulho de ser filha, e no qual eu levo muito as músicas dele também para as minhas aulas. Então, acho que eles foram as minhas maiores influências no meu meio artístico. Claro que tem outros nomes também, como o meu tio Edberto no forró. Para mim, sou da geração do forró pé de serra, o forró universitário, né? Mais conhecido como forró universitário. Então, meu tio Edberto também morava, né, nesse lugar chamado Morro do Querosene. Então, era um grande amigo dos meus pais, e a gente cresceu todo mundo, né, com os filhos dele, enfim, essa geração aí que leva as danças brasileiras até hoje aí nessa caminhada. Depois, um pouquinho depois de mais velha, né, essa parte foi toda da minha infância. Cresci também numa escola que ela era muito, um ambiente muito naturalista, se eu posso dizer assim, no qual fazia a gente valorizar muito a natureza, a questão da nossa alimentação. Então, eu estudei numa escola que trazia muito a questão da qualidade de vida e da arte nas nossas vidas. Mas na adolescência eu fui começando a ficar mais perto do forró universitário, no qual eu acabei participando aí de alguns festivais, de algumas competições de forró. E foi aí que eu comecei também a me interessar mais ainda pela dança. E foi aí que eu tive a minha primeira atuação como professora, que foi professora de forró. Quando criança, eu dançava mais nesses grupos, nessas manifestações, nesses grupos populares, fazia aula de teatro, né, num lugar chamado Vento Forte, em São Paulo. E aí na adolescência eu comecei a ir mais para a área do forró, e mais adulta fiz um curso de dança, curso técnico de dança. Eu já trabalhava como professora de danças populares brasileiras, e aí nesse curso de dança eu fui me especializar em outras danças, mas eu tinha um contato com a dança contemporânea, com alguns pesquisadores na época, e aí também no curso técnico de dança comecei a me aprofundar em alguns pesquisadores, como o Laban, no qual também já tinha estudado anteriormente, Klaus Viana também é um grande influenciador assim, na minha área, como dança artística, a questão da educação somática, que eu falei no primeiro vídeo também, na dança contemporânea. E aí também eu tenho uma grande influência no qual eu me identifiquei muito, que foi a dança moderna. Então, a Isadora Duncan, para mim foi uma grande
representatividade da dança moderna e do feminismo da época. Bom, são grandes influências que eu fui conhecendo e até hoje vou tentando estudar e pesquisar sobre grandes nomes na dança. Então, a princípio são esses grandes nomes assim no qual eu faço as minhas pesquisas de trabalho e no qual eu passo para os alunos também. Muito obrigada, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho da importância da arte e o impacto dela na comunidade.